2 Pedro 3, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém, né? Diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vamos orar nesse momento mais uma vez, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, diante do Senhor, diante do Deus que nos dá entendimento, do Deus que conhece o nosso coração, e pedimos nessa noite o Teu auxílio, Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que se o Senhor não estiver conosco, nós não explicaremos a Tua palavra com sabedoria, e muito menos receberemos aquilo que o Senhor está nos dizendo aqui nela. Eu te peço, seja com cada um de nós nessa noite aqui, com cada um dos meus irmãos, mais uma vez eu te rogo que o Senhor não permita, Senhor, que nada venha atrapalhar a atenção dos teus servos na tua palavra, e que possamos sair daqui verdadeiramente alimentados pelo Senhor. Assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Irmãos, hoje nós responderemos a seguinte pergunta: todos os homens podem compreender a Bíblia claramente? Todos os homens podem compreender a sabedoria que está nas Escrituras Sagradas? Essa é uma pergunta que nós iremos tentar responder para os irmãos, né, nessa noite aqui. Mas antes de nós irmos para essa pergunta, vamos fazer aqui uma recapitulação daquilo que nós já vimos em outros momentos, quando estávamos estudando acerca da doutrina da palavra de Deus, né? Nós fizemos algumas deduções a partir de uma afirmação. E qual era essa afirmação? Que a Bíblia é a palavra de Deus, não é assim que a gente fala? A gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que quando nos voltamos para as Escrituras, nós ouvimos a Deus, porque ouvimos aquilo que está nas Escrituras Sagradas, né? E tudo aquilo que os homens trazem da parte de Deus tem que estar fundamentado nas Escrituras. Antigamente nós éramos conhecidos como o povo do livro, e o povo do livro porque nossa vida era pautada, nossa fé era pautada unicamente nas Escrituras. Então, nós inclusive dizemos, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E dizemos isso por quê? Porque consideramos a Bíblia como palavra de Deus. Ouvimos a Deus quando nós ouvimos a Bíblia, quando a Bíblia é exposta, quando ela é pregada, ela é elucidada, esclarecida para nós. Então ali o nosso coração vai tomando conhecimento, direção, e aí sabemos como nos conduzir e como também nos apropriar daquilo que Deus, né, nos revela e nos promete. Então fizemos algumas deduções a partir da afirmação que a Bíblia é a palavra de Deus. E quais foram elas? A primeira delas foi o seguinte: que se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode ter falhas. Por que não pode ter falhas? Porque o nosso Deus, como Deus, ele não tem falha naquilo que ele faz. Se é Deus que fez, então não há erro. Deus não é alguém que vive a testar no universo o seu poder. Ele simplesmente faz com perfeição, ele faz sem erro. E a Bíblia, como um livro dado por Deus, sendo a própria palavra de Deus, ela não pode ter erro. Porque se ela tiver erro, irmãos, o próprio caráter de Deus está em xeque, né? Quando nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se Deus tem erro, então há um problema aí seríssimo em afirmarmos isso. Mas aí, quando nós observamos nas Escrituras, irmãos, nós percebemos algumas características que são impressionantes nela, como, por exemplo, a unidade naquilo que ela ensina. Aquilo que foi ensinado lá no Gênesis é aquilo também que é ensinado lá no Apocalipse. A mesma história da redenção está permeando, entrelaçando todos os livros das Escrituras, de maneira que os profetas, eles já falam de coisas que iriam acontecer mais adiante, de coisas que já aconteceram e de outras coisas que ainda irão acontecer.
E tudo isso está aqui contido nesses livros que nós consideramos, como falamos em outro momento, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão lembrando do que a gente conversou? Além disso, também, sendo a palavra de Deus a Bíblia deve ser obedecida como autoridade de Deus. Quando é que nós reconhecemos a autoridade das Escrituras? Quando nós nos submetemos à influência dela, ao ensino que ela tem para as nossas vidas. Se você nunca vai reconhecer a autoridade de alguém se você não obedece a este alguém. Um filho não obedece, não reconhece a autoridade dos seus pais se ele não se submeter àquilo que os seus pais falam, inclusive causando desrespeito aos pais. A autoridade é reconhecida quando há o quê? Obediência. Quando nós, em relação à fé, em relação à conduta, nós nos submetemos às Escrituras, nós estamos reconhecendo o quê? A autoridade de Deus por meio das Escrituras. Muitas vezes, irmãos, a gente resolve alguns problemas, algumas querelas que existem entre os irmãos, né? Bastando ler a palavra de Deus e chamando a atenção dos irmãos para a palavra. Uma vez eu conversava com um casal que estava numa daquelas discussões de família, né, discussões de casal, e eu cheguei lá e estavam os dois, olha, não dá mais, a gente vai se separar e tudo mais. E aí Deus nos direcionou a ler a palavra de Deus com eles, lá quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai instruir as esposas e os maridos, né, como se comportar diante do seu cônjuge. E foi interessante porque eu fiquei temeroso, né, porque eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu posso falar, esse casal já há tanto tempo de casado e tudo mais, e a gente começa a ler a palavra, e quando o Espírito Santo está no coração, o que é que acontece? A palavra vai sendo lida, e o que tem o Espírito Santo de Deus vai o quê? Se submetendo àquilo que a palavra de Deus está falando. Então a palavra vai falando e você vai dizendo, é verdade, eu não estou com a razão é de Deus, a razão está nas Escrituras, a razão não está em mim, e aí naquele momento a autoridade do Senhor vai, né, prevalecendo sobre as nossas vidas. E foi interessante porque depois daquele aconselhamento, né, ambos, marido e mulher, perceberam que não estavam agindo como a palavra de Deus nos manda agir, né? O marido amando a esposa, cuidando dela como Cristo cuidou da igreja, como Cristo amou a igreja, e a esposa se submetendo ao seu esposo no Senhor, obedecendo a ele como um servo de Deus, que está na vontade de Deus, que está fazendo a missão de Deus. E aí a palavra de Deus, ela tem esse poder de quebrar o coração. Agora, isso óbvio no coração daqueles que têm o quê? Que tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não vai se submeter à palavra, né? Porque é uma questão de natureza. É como se você estivesse dando capim para um leão comer. E o leão, ele não come capim, ele não se sustenta com capim porque a natureza dele é carnívora. E aí ele precisa comer carne. Para ele comer capim, só se ele tivesse uma mudança de natureza, né? Assim? Então, se você mostra a palavra de Deus para alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, que não nasceu de novo, certamente ele não vai obedecer a palavra. Ele vai se rebelar, ele vai ouvir, mas o seu coração não vai se submeter às Escrituras. Então, nós aprendemos no último estudo que a palavra de Deus, ela tem autoridade. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que você deve perceber é que no teu coração existe um desejo de se submeter à palavra de Deus, conhecer a vontade do Senhor nas Escrituras e se submeter a elas. Amém, irmãos? Foi isso, não foi que nós vimos? Estão lembrando? Conseguiram resgatar aí na mente? Né? Então, vamos continuar. Hoje nós estudaremos acerca da clareza das Escrituras. Já viram pessoas dizendo, a palavra de Deus é muito difícil, eu começo a ler a palavra e não entendo, tem umas expressões, né? Justificação, expiação, e vem aqueles termos técnicos, né? Que a gente encontra alguns deles nas Escrituras, e a gente fica numa confusão porque não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia, né? E alguns atribuem a isso uma certa dificuldade, uma certa obscuridade das Escrituras, né? Que acabam colocando a responsabilidade apenas em alguns, na responsabilidade de saber das Escrituras, apenas naqueles que estudaram e que têm um certo domínio intelectual para ler as Escrituras. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que a Bíblia foi dada para que alguns apenas tivessem a interpretação?
como acontecia lá durante a Idade Média, que a Igreja Católica, né, lia o texto da Bíblia Sagrada em latim, e apenas os clérigos, os padres, né, eram quem tinham a responsabilidade de interpretar e dizer o significado daquilo que estava nas Escrituras, né? Então, como é, minha irmã? E era, esse detalhe aí eu não tenho em mente, mas é possível, né? Tudo isso fazia com que? Era resultado de um entendimento de que, olha, a Bíblia é um livro que algumas pessoas têm entendimento, nem todo mundo pode compreender. Será que é isso que a Bíblia mesma, ela afirma de si mesma? É isso que ela nos ensina? Então nós iremos falar um pouco mais sobre isso. E aí veremos que a palavra de Deus é a comunicação clara de Deus ao coração daqueles que estão desejosos em ouvir a sua voz. Detalhe, é uma comunicação clara, tá certo? Isso não quer dizer, a gente vai ver que tudo é fácil, mas é uma comunicação clara. Aquilo que Deus deseja que você saiba, para que a tua alma esteja preparada para se encontrar com Deus e se relacionar com Deus, as Escrituras deixam muito claras para você. Às vezes os homens, nós, começamos então a questionar as Escrituras e queremos saber algumas coisas que a Bíblia não foi escrita com esse propósito de nos dar respostas sobre algumas questões. Outras respostas às nossas perguntas a Bíblia dá, mas dá pela metade, não dá tudo, porque ela não foi escrita, né? Deus não quis, na sua soberana vontade, deixar algumas coisas claras para nós, algumas coisas só saberemos quando estivermos com o Senhor na glória, mas aquilo que está claro para nós, irmãos, é suficiente para preparar a nossa vida, para viver de forma agradável para Deus, para preparar a nossa vida para nos encontrar com o Senhor. Tudo isso que está muito claro nas Escrituras é o que Deus deseja, então, nos comunicar para que a gente esteja assim aperfeiçoado para servi-lo melhor. Mas será que tudo o que está na Bíblia é fácil de compreender? Qual é a opinião dos irmãos? É fácil compreender tudo que está na Bíblia? Não, né, irmãos? Veja que, volte aí para o texto que nós lemos inicialmente, deixa eu expor esse texto para vocês. Aqui, irmãos, Pedro, né, 2 Pedro 3, versículos 15 e 16, diz assim: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Pedro está falando aqui, né, da salvação do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão, quem? Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está falando de quê? Pedro está falando das cartas que o apóstolo Paulo já havia escrito e que já havia dado à igreja para que a igreja fosse doutrinada, orientada. Aí ele continua dizendo: nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. O que é que Pedro está nos dizendo aqui, irmãos? Pedro lê as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo e percebe que nas cartas do apóstolo Paulo há determinados ensinamentos que não são fáceis de serem compreendidos. Que um gentil, por exemplo, teria muita dificuldade de compreender algumas expressões, alguns símbolos que são próprios do judaísmo, por exemplo. E aí Pedro vai dizer, tem muita coisa lá que é difícil de entender. Ele não diz que tudo é difícil, mas tem muita coisa lá nas epístolas de Paulo que são de difícil entendimento. E o pior, Pedro via, era que alguns ignorantes, alguns que não sabiam de nada, alguns que não conheciam nada do ensino do apóstolo Paulo, tentavam dar significado, tentavam explicar o que Paulo tinha a falar e acabavam o quê? Deturpando, dando um outro sentido àquilo que Paulo estava falando. E ele diz, olha, faziam isso com o Antigo Testamento, com as demais Escrituras, e fazem isso com o que o apóstolo Paulo escreveu. Então, Pedro aqui mostra que a Bíblia, que tem muita coisa nas Escrituras, que não são de fácil entendimento. Mas, detalhe, nem tudo que está nas Escrituras é tão difícil assim de ser compreendido. A própria Bíblia reconhece que algumas coisas que estão escritas nelas são coisas difíceis de entender.
difíceis. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que surgem a partir de um questionamento nosso. A gente crê num Deus soberano, a gente crê num Deus que está agindo na história, a gente crê que a mão do Senhor está conosco, presente na nossa vida, e que nada nesse mundo acontece por acaso, né? Nós não cremos na força do acaso, nós cremos numa força, num ser pessoal que age aqui nesse mundo, que está aqui guiando todas as coisas. Quando nós falamos assim, a sensação que temos é que, será que nós temos a liberdade para escolher alguma coisa, já que esse Deus é tão soberano assim? Será que o nosso coração é livre ou será que esse Deus, ele age sobre nós em todas as coisas? E aí vem um questionamento: como entender a relação de um Deus que age sobre todas as coisas e o coração humano que tem a plena consciência de que nós agimos segundo o que queremos e o que queremos fazer? Então, veja só que esse tipo de pergunta nos leva ao quê? A buscar nas Escrituras e não encontrar resposta. Porém, eu vejo aqui um Deus soberano, que age soberanamente, e também vejo pessoas que tomam escolhas, pessoas que tomam decisões. Então, isso é um exemplo, é um típico exemplo de coisas que estão nas Escrituras e que não são tão fáceis de compreender. Eu diria até, isso aqui que eu falei para vocês agora, é um mistério. Nós não temos como saber como é essa relação. Às vezes tentamos formular uma ideia ou outra, uma teoria ou outra, mas uma clareza de como é que isso é compreensível para a nossa mente, isso é muito difícil de entender. Então, havia muitas coisas nas epístolas de Paulo que era semelhante a isso. Paulo falava e que não era tão fácil de ser compreendido. Mas é importante aqui dizer, né, que Pedro diz aí no versículo 16, que há certas coisas, ele não trata de forma genérica e dizendo que a sua Bíblia e a minha Bíblia é uma Bíblia difícil de ser compreendida. Ele diz que há certas coisas, ou seja, algumas expressões, alguns ensinamentos que são difíceis de serem compreendidos. Agora, deixa eu dizer para vocês a bênção que nós temos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que capacita a igreja, que capacita vocês, alguns de vocês, para explicarem com clareza aquilo que está nas Escrituras. E a Bíblia chama isso de dom de mestre. Uma vez eu conversava com alguém que dizia bem assim: pastor, quando vai para essa história do grego, do hebraico, eu tenho uma ligeira sensação de que parece que a pregação e a palavra é coisa apenas de alguns, porque lá no grego é distante para nós, é outra realidade. E aí eu disse a ele: meu irmão, olha, graças a Deus, porque Deus tem capacitado pessoas para explicarem a palavra de Deus. Não, todos vocês podem dar uma explicação, mas aquele que recebeu o Espírito de Deus, o dom de Deus, de mestre, ele tem uma capacidade de explicar com uma clareza que a gente termina de ouvir e diz: que clareza, agora eu estou compreendendo o que isso significa, né? Então a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo que Deus nos deu é um Espírito Santo que nos dá dons, e entre esses dons existe lá o dom de mestre. Abra a sua Bíblia comigo e veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, 1 Coríntios 12, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor, irmãos: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, qual o propósito do dom? O propósito do dom é um fim proveitoso, uma edificação da igreja, né? Agora veja o que diz Romanos 12, 7, falando acerca desses dons. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Agora observe. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, o que é que a Bíblia aqui reconhece? Que existe aqueles que têm o dom do ensino, e quem recebeu o dom do ensino deve se esmerar para ensinar cada vez melhor, com clareza, com entendimento, com profundidade, para que os demais irmãos sejam edificados, para que o fim proveitoso do dom aconteça no nosso meio. Uma igreja
que não tem um mestre, irmãos, é complicado. Há igrejas, né, que parece que não valorizam o dom do mestre, porque dão pouco valor àqueles que estão ali tentando ensinar a palavra de Deus, que estão ali se esforçando para trazer um entendimento claro das Escrituras. Então, a gente precisa, né, tá dando aí o devido valor a esse dom, que é um dom de Deus, para a edificação da igreja do Senhor. Na igreja do Senhor existem mestres que nos ajudam a compreender as Escrituras em suas partes difíceis. Praticamente significa o quê, meu irmão? Se você não está entendendo, procure um mestre aqui na igreja. Se você não está entendendo, procure a mim, procure outros irmãos que têm este dom, para que os irmãos possam lhe ensinar. Você deve carregar no seu coração um desejo que todo filho de Deus tem, que é ouvir a vontade do Senhor por meio da palavra. E para ouvir a vontade do Senhor por meio da palavra, há coisas que não são tão claras assim. Algumas coisas nas Escrituras são difíceis. É por isso que você precisa, então, ir ao encontro dos mestres, para que os mestres possam, então, orientar você na palavra. Amém, igreja? A própria Bíblia afirma a sua clareza. Quem diz que ela é clara não somos nós, como já falamos aqui, a autoridade. Quem diz o que a Bíblia é, né, é a própria Bíblia. Veja o que diz então a palavra do Senhor, e aí vamos ver, começando lá do Antigo Testamento, como, né, Deus desejava que a palavra pudesse fazer parte do cotidiano do seu povo, e como esses irmãos deveriam ter clareza, deveriam entender claramente o que estava lá. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, lá no Antigo Testamento, tá bom? É o 5º livro. Deuteronômio 6, 6 a 7. Diz assim: Deus dizendo, então: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deus dá palavras para que os pais possam conversar com os seus filhos, né, compartilhar com os seus filhos aquilo que Deus revela. Perceba que aqui essa responsabilidade é dada a quem? Aos pais, não aos sacerdotes. Né? Os sacerdotes ensinavam a palavra, tinham responsabilidade no ensino da palavra, mas o ensino começa onde? Dentro do lar, dentro da casa. De maneira que uma pessoa que recebe a palavra de Deus, ela não pode esperar que só um mestre, se bem que o mestre fará isso com muita clareza, ensine, mas que ele mesmo possa estar compartilhando da palavra de Deus, compartilhando dos valores, dos princípios que Deus revela na sua palavra. E lá no Antigo Testamento nós ainda encontramos, irmãos, que o homem e a mulher que são chamados de justos, são aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Veja aí o que diz Salmos, de número 1, versículo 2. Por favor, quem encontrou pode ler esse texto, tá bom? Salmos 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Observe essa expressão, prazer na lei do Senhor. O que é prazer na lei do Senhor? É conhecer ao Senhor e desejar querer sempre mais. Querer permanecer meditando e refletindo naquilo que a palavra do Senhor revela. Você já viu como é alguém que está experimentando algo prazeroso? Quando você está experimentando algo prazeroso, você quer sair daquilo ali imediatamente? Não. Você quer permanecer fazendo aquilo ali, porque é prazeroso, porque aquilo ali é bom para você. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é que o justo, ele permanece na palavra do Senhor, meditando e refletindo na lei do Senhor, porque por meio da lei do Senhor, ele traz o quê? Vida para si, ele encontra o caminho da sabedoria, ele escuta a voz de Deus e diz no texto que ele tem prazer nisso. Não é algo enfadonho, né? Porque tem gente que começa a ler a Bíblia, aí começa logo, eita, mas é difícil, mas a gente tem que ler mesmo, né?
como se fosse um fardo, um peso, né? E não consegue encontrar o prazer na lei do Senhor, em meditar nela, estar refletindo de trás para frente, de frente para trás, aplicando a palavra do Senhor à sua vida, buscando o entendimento do Senhor em cada aspecto da vida, para que você possa saber se conduzir aqui de forma sábia e de forma que Deus se agrade. Aqueles que carecem de juízo correto, que a Bíblia chama de simples, né? Quando a Bíblia chama de simples, a Bíblia não está chamando, né, aquela pessoa que se veste simples ou a pessoa que não tem entendimento. Uma pessoa simples é uma pessoa que não sabe tomar uma decisão, não sabe fazer um juízo entre o que é bom e o que é ruim. E tem muita gente que é simples, porque não consegue fazer um juízo entre o que é bom e agrada a Deus e o que é ruim, que lhe trará mal, né? E aí veja o que diz, o que a própria palavra diz acerca daqueles que carecem de juízo, que são chamados de simples. Salmo 19, versículo 7, diz assim, ó, Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo o seguinte, nessa parte B, que o testemunho de Deus, o que Deus diz de si mesmo, o que Deus revela de si mesmo, dá sabedoria, dá capacidade ao homem simples, ao homem incapaz de fazer um juízo entre o que é certo e errado. Então ele dá sabedoria àqueles que têm falta, que lhe falta juízo, que lhe falta entendimento para julgar entre o certo e o errado. Isso quer dizer o seguinte, em outras palavras, que se alguém percebe que os seus juízos não são juízos bons, que as suas escolhas não são boas escolhas, ele pode se voltar para as Escrituras e ler as Escrituras, e até mesmo esse, que não tem tanta sabedoria, ou que não tem sabedoria para julgar o que é certo e errado, ele pode encontrar de Deus sabedoria na palavra. Sabedoria na palavra para saber como agir e qual é o caminho certo e o caminho errado. Agora, na prática de muitos cristãos, o que é que a gente vê? A gente vê muitos cristãos tomando decisões segundo o que o seu coração lhe manda, né? O mundo diz para nós, quando estivermos em dúvida, haja como o que o seu coração mandar fazer, faça o que o seu coração mandar fazer. O mundo não conhece o seu próprio coração, porque a Bíblia revela o nosso coração e diz que o coração é enganoso, é corrupto, que é difícil entender os caminhos e as inclinações, as tendências que o coração tem. Então, como é que eu vou deixar me guiar? Como é que eu vou guiar a minha vida pelo meu próprio coração? Eu não posso guiar a minha vida pelo meu próprio coração. A minha vida é guiada pelo quê? Pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. E até mesmo o simples, quando ele deseja encontrar o caminho da sabedoria, se ele lê a palavra, ele vai compreendê-la. Amém? Já teve essa experiência? Tem que ter todo dia, né? Nós somos postos diante de dilemas todos os dias. E muitos desses dilemas estamos entre a cruz e a espada. Se formos para um lado é ruim, se formos para o outro é ruim também, e precisamos mais do que nunca buscar na palavra como é que o Senhor nos orienta a agir diante dessas situações. Jesus, ele sempre chamava a atenção dos seus ouvintes, veja agora no Novo Testamento, para a palavra que eles deveriam compreender. Quando os homens começavam a olhar para Jesus e não entendiam quem era Jesus, sabe o que é que Jesus falava? Vão ver na palavra, vão buscar nas Escrituras, porque a própria Bíblia, vocês não têm o entendimento, como lhes falta o entendimento, então vocês olham para mim e vocês não conseguem me ver como realmente eu sou. É uma pergunta que nós precisamos responder quando temos entendimento na palavra. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aí Jesus pode ser aquele homem com uma moral ilibada, pode ser um mestre da lei, um mestre das Escrituras, pode ser um homem que sofreu de uma forma cruel, e você afirmando tudo isso ainda não conseguir enxergar quem de fato é Jesus.
porque o entendimento de quem é Jesus nos vem através do Espírito Santo, e quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós buscamos entendimento na palavra de Deus. E aí descobrimos o quê? Descobrimos que Jesus é o grande amor de Deus por nós, de um Deus que nos amou de uma tal maneira que se entregou na cruz para morrer em nosso lugar, para que nós não viéssemos a perecer, mas viéssemos a ter a vida eterna. Então, isso é o Evangelho que o Espírito Santo nos dá, é o entendimento que o Espírito Santo nos dá na sua palavra. Veja o que diz, irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 3, e outro irmão já pode preparar aí Mateus 22, 29. Por favor, quem encontrou Mateus 12, versículo 3, pode ler o texto. 12, 3, pode ler. Ou seja, você não leu o que Davi fez, ele está usando um argumento para alguns que questionavam o fato de Jesus estar com seus discípulos no dia de sábado ali, se alimentando e comendo, e aí Jesus usa o quê? Um texto das Escrituras e diz: vocês não têm entendimento do que eu estou fazendo, porque vocês não leram lá na palavra, vocês não entenderam o que estava na palavra. Veja ainda Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras. Então Deus tem um desejo que nós conheçamos as Escrituras, para que nós não venhamos cometer equívocos, erros e pecados. Jesus sempre usa a palavra com esse propósito. O apóstolo Paulo também escreve a todas as igrejas, supondo que elas compreenderiam o que ele havia escrito. Então, Paulo escreve às igrejas, nunca imaginando que um pequeno grupo, terá conhecimento e outros não. Não tem um clérigo aqui que compreende bem as Escrituras e outros que não podem compreender. Não existe isso. Na igreja do Senhor, a palavra de Deus é dada para que todos nós tenhamos compreensão. A Reforma Protestante, inclusive, tem uma das suas grandes marcas, é a volta à leitura das Escrituras, né? O cristão lê de forma individual e de forma pessoal as Escrituras. Você imagina que antes nós não tínhamos isso, né? Antes o povo de Deus, por muito tempo, ficou ali aprisionado, a sua mente aprisionada, sem poder ter contato às Escrituras, porque um grupo de homens disseram que eles eram quem tinham o entendimento da palavra, e eles eram quem eram capazes de dar entendimento ao povo do que estava nas Escrituras. E aí muitas deturpações aconteceram, né, em consequência dessa postura que a Igreja Católica tomou em relação à palavra. E Paulo entendia, irmãos, que toda a igreja, melhor dizendo, deveria compreender as palavras que ele havia escrito. Veja o que ele diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Diz assim, 4, 16. E uma vez lida esta epístola, ou seja, ela ia ser lida para a igreja de Colossos, ele diz: perante vós providenciais, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses, de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, era uma leitura feita para toda a igreja, não havia um grupo seleto que iria ouvir aquelas palavras, todos iriam ouvir. E por que iriam ouvir? Porque a palavra de Deus é dada claramente para que os homens entendam, para que os homens compreendam o que ele tem a falar. Isso quer dizer que você pode ler, compreender e dar uma explicação sobre a palavra e viver a palavra, né, nas suas meditações pessoais, nas suas devocionais. Você pode fazer isso sem necessariamente ter alguém que possa dizer para você o que é que está lá, tá certo? Agora, quando eu falo isso, até parece que a fé cada um tem a sua, né? Mas não é isso o que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, em outras palavras, é que você pode fazer sua leitura pessoal, devocional, porém, você precisa sempre buscar uma clareza maior acerca do que está aqui. E essa clareza maior virá quando você começar, então, a perguntar a seu irmão, a conversar com ele, a buscar mais entendimento naqueles que têm mais domínio da palavra, né? E aí você vai aprofundando o teu conhecimento. Isso não está restrito a um grupo. Isso qualquer um de nós pode fazer, e o nosso Senhor, o nosso Deus, deixou como bênção em nossas vidas.
A Igreja Católica, por muito tempo, dificultou essa compreensão das Escrituras aos fiéis. A leitura da Bíblia em latim, a interpretação por parte dos leigos, dos clérigos, dos padres. Contudo, precisamos ter cuidado para não dificultar o ensinamento de Deus aos simples. E aí é um problema que às vezes aparece, quando a gente se agarra a algumas partes difíceis das Escrituras e só observamos elas e deixamos de beber e de sugar aquilo que é simples e claro e que Deus revelou aos nossos corações. Para compreender a Bíblia, precisamos mais das capacidades morais e espirituais do que das intelectuais. Você já viu um doutor, alguém com muita compreensão, que compreende a Bíblia, a letra da Bíblia, mas não compreende a Bíblia espiritualmente, moralmente? Alguém que sabe, por exemplo, já leu do Gênesis ao Apocalipse, que conhece a história de Israel, que sabe aspectos do ministério de Jesus, palavras que o apóstolo Paulo escreveu, as epístolas que Paulo escreveu, a lei, a história e tudo mais, mas no final das contas o seu coração não se submete ao que está nessa palavra. Ele lê a Bíblia apenas com a razão, com o entendimento e não de forma moral e espiritual. Você nunca compreenderá as Escrituras de fato se você não tiver no seu coração um desejo de estar vivendo na vontade de Deus. E quando você deseja, então, o que é que vai acontecer? Moralmente, você agora vai se comprometer com aquilo que você está aprendendo. Se Deus manda você não ter outro Deus além dele, então você está se comprometendo com Deus, em tomar uma decisão na sua vida e dizer, só Deus será o meu Deus. Isso é uma decisão moral, e é uma decisão que nos vem através do quê? Através de um discernimento espiritual, porque nós entendemos que ali é Deus falando, e Deus nos dando uma ordem, e Deus nos orientando no melhor caminho que nós devemos seguir. Se alguém tem apenas o entendimento intelectual, certamente esse alguém está incapacitado para entender a Bíblia como a Bíblia deve ser compreendida. O homem natural, com todos os seus raciocínios, não são capazes de compreender corretamente as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem encontrou, por favor, pode ler. Paulo está dizendo o seguinte, que quando começamos a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, que usa apenas a razão, o intelecto, para compreender a palavra, ele começa a dizer, isso é loucura que vocês estão falando. Isso não faz sentido nenhum. Quem já viu um homem ir para a cruz e morrer lá na cruz do Calvário? Ele morreu pela culpa dele, mas morrer pela minha culpa, isso não faz sentido algum. Como é que vocês conseguem ver o amor em alguém que está ali sendo julgado numa cruz, está sendo crucificado ao lado de ladrões, e que está ali morrendo de uma forma tão cruel? Não há Deus ali. Ou você olha para a cruz e diz, segundo a lei, é maldito o que está na cruz, porque a lei diz que aquele que está pendurado no madeiro é maldito. O que é isso, irmãos? Loucura. É o homem sem o Espírito Santo de Deus. Ele olha para Jesus, mas ele não consegue discernir o que está lá em Cristo Jesus. Ele não consegue ver o amor de Deus, ele não consegue ver o que Deus está comunicando ao coração dele, a salvação que Deus está lhe dando. A palavra vem aos seus ouvidos, mas ele não consegue ter juízo, discernimento, como Paulo diz, porque essas coisas se discernem o quê? Espiritualmente. Espiritualmente. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o homem natural, o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não está capacitado para ouvir, ou melhor, para entender, compreender a Bíblia corretamente. O que é que o Espírito Santo faz? Eu até já ilustrei aqui para vocês. O Espírito Santo ele coloca em nós como que um óculos. Se nós estamos usando um óculos azul, o que é que vai acontecer? Nós veremos o mundo azul, Se colocarmos um óculos amarelo, veremos o mundo amarelo. Então o Espírito Santo, quando ele nos faz nascer de novo, ele nos dá uma nova visão do mundo, da vida. E aí, o que é mais impressionante, irmãos, não é só ter uma nova visão, é que tudo o que está nas Escrituras faz muito sentido.
Tudo é muito claro, de forma que o nosso coração responde com uma convicção de que o que está aqui é verdadeiro e não temos o que duvidar. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, gera isso em nossos corações. Agora, só com o intelecto, só com os raciocínios, só com o conhecimento natural, ninguém está preparado para ler a Bíblia corretamente. As Escrituras claramente não podem ser compreendidas claramente pelos incrédulos, que buscam, né, discernir os fatos, conhecer os fatos, mas não colocam no seu coração um desejo que só o Espírito Santo gera, que é o desejo de buscar a própria salvação, que é um desejo de viver de forma agradável a Deus. Isso é uma postura o quê? Moral e espiritual. Moral espiritual. Eu quero viver de forma agradável a Deus, eu quero viver sabiamente. Então, quando eu desejo isso, eu estou querendo me comprometer moralmente com algo que possa me instruir, me direcionar no caminho que eu devo seguir. Então, o homem só com o intelecto, ele está incapacitado para isso, né? Está incapacitado para isso. Vejam ainda o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, para nós encerrarmos. Tiago 1, 5 e 6. Irmãos, vejam o que é que Tiago está dizendo aqui. Vamos entender a sabedoria que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: você quer sabedoria mesmo? Você quer saber como se conduzir? Você quer andar no melhor caminho? É isso que o teu coração deseja, de fato? Tiago está dizendo, se você pedir a Deus, Deus vai fazer o quê? Deus vai te dar essa sabedoria. Deus do alto vai responder às tuas orações e vai dizer por onde você deve proceder. Veja só que aqui, qual é o pré-requisito para receber a sabedoria? O desejo. O desejo de querer ser sábio. O desejo de querer a sabedoria. Se você não quer a sabedoria, é como alguém que está diante de um banquete, mas não tem fome. Pode ser o melhor banquete do mundo, mas ele não vai comer porque ele não tem fome, ele não quer. Lhe falta o desejo. Então, Tiago está dizendo, se você deseja no teu coração a sabedoria, e é esse o desejo verdadeiramente que tu queres, tu vai receber. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria a quem pede. Porque Deus não barra nos céus a sabedoria para quem quer aqui nesse mundo se conduzir de forma agradável ao Senhor. E como é que nós sabemos, irmãos, e como é que nós recebemos essa sabedoria? Por meio da santa palavra do nosso Deus. Por meio das Escrituras Sagradas é que nós então recebemos de Deus a graça da sabedoria. Amém? Para compreender a Bíblia não basta ser inteligente. Tem muitos inteligentes incrédulos, tem muitos inteligentes que não têm sabedoria. Quantas pessoas têm tanto conhecimento intelectual, acadêmico, mas não sabem tomar uma escolha correta na sua vida? Já viram pessoas assim? Eu já vi, irmãos, muitas pessoas assim. Pessoas que têm o intelecto, mas lhe falta o espiritual e o moral. Ao ler a Bíblia, devemos desejar receber de Deus as suas instruções. E se houver de fato no coração esse desejo, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus vai iluminar, Deus vai esclarecer a sua mente para que você, ao ler a palavra de Deus, saiba como proceder, saiba o melhor caminho a seguir de acordo com a vontade do nosso Deus, que é um caminho de bênção, que é um caminho de sabedoria. Que Deus, portanto, esclareça cada vez mais a palavra em nossos corações, essa palavra, como já falamos, que é clara e cristalina, que nos revela a vontade do nosso Deus, que tem algumas coisas difíceis, é verdade, tem algumas coisas difíceis, mas tem muita coisa, a grande maioria são coisas muito fáceis de serem compreendidas, se você vai a elas com o coração desejoso por sabedoria. E aí Deus vai lhe abençoar, Deus vai prover ao teu coração o entendimento, o discernimento para que você possa agir de forma agradável a Deus. Amém? Que Deus, portanto, aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, depois eu vou abrir para os irmãos poderem fazer questionamentos, perguntas, fiquem à vontade.